Olá, Pai do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Vamos dar continuidade à série de vídeos falando sobre dízimos. Hoje vamos falar sobre o dízimo anual e o trienal. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Nos vídeos anteriores, foi sobre Abraão, que deu o dízimo a Melquisedeque, porém não deu nada que fosse dele, mas sim de outras pessoas, que ele foi o espólio de guerra, assim como do rei de Sodoma, Bera. E Abraão, quando ele deu o dízimo, ali não tinha nada que fosse de Abraão. Ele era um homem muito rico, muito poderoso naquela época, mas nada da sua riqueza foi dado a Melquisedeque. Também já tem outro vídeo falando sobre Jacó, que possivelmente quando ele entregou aquele dízimo, ele estava um pouco confuso ainda, devido às divindades que a sua família herdava. Mas hoje vamos falar sobre esses dois tipos de dízimo, que é justamente o anual e o trienal. Esse dízimo anual é justamente esse que nós damos todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Lembrando que estes relatos bíblicos falando sobre dízimo são para dois tipos de pastores. Aquele pastor honesto, compromissado com a verdade, compromissado com a obra de Deus, compromissado com as ovelhas. Então eles pegam os seus recursos, prestam contas, aplicam na obra e ajuda os pobres. Mas o outro grupo, que é maior, que são os pastores que fazem esses templos suntuosos, verdadeiros caça-níqueis, arapucas, que ali exploram o povo, como os aposentados, que é o alvo principal deles. Esses tais não servem a Deus, o Deus dos céus, Criador do céu e da terra, mas sim ao Deus Mamon da cultura hebraica. Então, todas as vezes que eu falar algo que seja negativo, é para esse segundo grupo de pastores, líderes religiosos, que é até, digamos assim, um pouco contraditório chamar esse povo de pastor, pois eles são mercenários da fé. Esse tipo de dízimo anual é justamente esse que nós recebemos dos nossos trabalhos, das nossas aposentadorias, todos os meses. E era levado uma vez ao ano. Lembrando que esses textos bíblicos que irei ler, eles são de mais ou menos século 14 a.C. Cito essas datas, mais ou menos a época, porque vai vir um vídeo esclarecedor sobre o dízimo, sua origem, e vocês vão ficar muito abismados. Esse texto de Deuteronômio é mais ou menos do século 14 a.C. Então vamos para o dízimo anual. Deuteronômio, capítulo 14, dos versículos 22 ao 26. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, de cada ano recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e dos primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido, ou seja, longe, que os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver abençoado, ou seja, na hora de você levar o dízimo, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão,
e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinhos, por bebidas fortes, por tudo o que pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Então aqui a gente vê que Deus faz uma recomendação. Digamos que eu seja um agricultor daquela época, tenho minhas terras e tenho pessoas trabalhando. E ali eu vou colhendo, mas vou contabilizando, porque vai chegar esse momento de eu entregar esse dízimo anual. E eu vou recolher tudo que deu a minha terra durante aquele ano. Mas veja que Deus faz uma recomendação aqui, que se aquele agricultor, no caso eu, estou me colocando naquela época, estivesse distante de Jerusalém, ele vendesse, guardasse o dinheiro que já existia na época, para quê? Para quando chegar em Jerusalém, comprar tudo de novo. Tudo que está aqui era para ele comprar de volta. As vacas, os cereais, as ovelhas. Mas por que Deus disse isso? Porque ele mandou vender. Aqui vocês estão vendo agora a distância. Digamos que eu era um agricultor e a minha propriedade era na Galileia. E justamente é um percurso grande até Jerusalém. Fiz várias vezes esse percurso. Estive lá algumas vezes. E são 114 quilômetros da Galileia para Jerusalém, aonde eu iria levar o dízimo anual. Aí eu te pergunto, essas ovelhas, será que elas iriam conseguir andar 114 quilômetros? Quantas não iriam morrer naquele percurso? Aquelas vacas. Então, Deus, sabendo disso, que ia morrer um bocado no caminho, que elas não iriam suportar a distância. Imagine no deserto, você caminhando com essas ovelhas, com essas vacas. Iriam morrer um bocado. Então Deus manda vender, mas guarde bem o dinheiro. Porque quando você chegar em Jerusalém, você tem que comprar tudo para me devolver. Então eu iria chegar lá em Jerusalém com aquele dinheiro que estava ali bem guardado, escondido. Para que eu não perdesse, que ninguém roubasse, que ninguém soubesse que eu estava com dinheiro, porque aquele dinheiro já não era meu. E ali eu ia comprar tudo de volta para entregar no templo. Tinha lá um lugar específico que se chama hoje na Bíblia a Casa do Tesouro. Na realidade era tipo um lugar onde se entregava esses dízimos. E ali seria dividido para as pessoas, para quem precisasse. E eu e minha família iria ficar muito grato a Deus por Ele ter nos abençoado e ter me dado uma colheita muito grande naquele ano. Então este é o dízimo anual, que esses pastores hoje recebem, mas não prestam conta de nada. Muitos deles desfilam com carros importados, feito o presidente da CGADB, que desfilou uns dias atrás, e a mídia aí está em cima mostrando. O carrinho dele simplesmente é R$1.300.000. Quantas pessoas não estão passando fome, pastor Wellington? Para o senhor desfilar com esse carro importado, o senhor segue a Deus, ou o Deus do céu, ou a Mamon?